E eu acho essa retaliação extremamente Ele tá falando que ele desnecessária. volta, hein? Ele está falando que é afastamento temporário e que a Calypso é a vida dele. É aí que eu tenho medo que dê outra briga feia, né? Mas então essa retaliação não precisa. Né? Não, ela teria que parar. Eu acho que eles tiraram esse tempo justamente para... E desculpa eu falar, ficar nesse papel, entre aspas, de a chifrudinha, vamos dizer assim, me desculpa, Joelma, mas é o papel que você está passando para o Brasil. Porque, ok, foi traída, ok, pronto, vira a página, vamos cumprir nosso trabalho, depois a gente resolve isso. Mas ficar se fazendo de vítima perante o Brasil inteiro e assumindo essa postura a cada dia, cada vez que vê o cara, a Lua me traiu. Ah, espera um pouquinho, a Lua traiu ela, a Lua trouxe sucesso para ela, a Lua também esteve do lado dela, a Lua fez o trabalho junto com ela. Espera aí um pouquinho. Será que não é o apelido da guitarra, Lua? Mas a Lua traiu ela? Às vezes não... Ai, Vladimir, Tocando, fala né? sério. O que Não, você eu vou achou falar dessa sério. história? Recentemente, quando o Silvio Santos esteve lá no Templo de Salomão, quando ele falou com o Bispo Macedo, ele falou assim, todas as religiões, todas as crenças são importantes. E aí o Bispo Macedo publicou aqui falando assim, ó, não adianta pregar o evangelho. Eu não estou falando de religião, de igreja, de nada. Só uma questão com relação a essas palavras e atitudes da Joelma. O Bispo Macedo disse o seguinte, não adianta pregar o evangelho, mas ter um péssimo testemunho. Como é que a Joelma se declara de Deus, eu sei que ela está sofrendo, e acaba fazendo o que ela tem feito, dando indiretas para o Chimbinha, né, colocando em prática, ela não está vivendo aquilo que ela acredita, porque a gente tem visto aí que ela tem dado alfinetadas, tem falado. Então, se você realmente está em Deus, se você realmente acredita na sua religião, você tem que segui-la, perdoar o Chimbinha e seguir Mesmo sua que não vida, queira minha colega. viver com ele, segue a vida. Eu acho assim, como mulher, eu acho que a gente entende mais esse tipo de dor, de sofrimento que uma traição causa, né? Às vezes para o homem é um deslize, como foi classificado aí pelo Chimbinha. Eu tive um deslize, mas para a mulher cai o mundo dela realmente, porque a confiança fica totalmente destruída. Até aí, ponto. É uma coisa que ela poderia mesmo, cada um reage de uma maneira. Tem gente passional que se descabela, se joga no chão, chora, quer bater no outro, a reação é de cada um, né? Agora, profissionalmente, eu acho que ela cruzou a fronteira, né, entre o que é a dor pessoal e a sua colocação profissional no trabalho. Não dá para misturar as coisas de verdade. Olha que eu ainda... fui bem elástica, na minha opinião, a partir do momento que até o que aconteceu no programa da Sabrina, a gente dá até para entender que também não é de ferro. De repente, se vê recebida pelo público com todo aquele carinho, o pessoal gritando o nome dela, você sente que no seu momento de fragilidade você tem o público do seu lado. Isso é muito importante, não deixa de ser um tremendo conforto, um tremendo apoio moral, espiritual, emocional, tudo ótimo. Mas daí, transformar esse apoio para ela, não é, em intolerância em relação ao Chimbinha é outra história. E eu achei que ela fez isso, e fazendo porque queria fazer. Olha, quem me ama te odeia. E não é assim. O público sempre foi fã da dupla. Claro que vocalista tem mais destaque, claro que, né, ela chama mais a atenção no palco do que ele, mas é a banda Calypso. Com toda então, a performance, né? Ai, meu ponto aqui, eu destravei ele. Alguém veio pra mim? Mas assim, e eu acho que ela não levou em consideração ele ser pai dos filhos dela também. Tudo isso tem que contar. Então, eu acho que nessa mágoa toda, ela ultrapassou a fronteira do bom senso e ela começou a agir totalmente errado, a ponto de, como eu disse aqui, colocar em risco a segurança dele, porque aquelas coisas que a gente viu, ele tendo que aturar dela no palco, e a reação do público que começou a ser de hostilizá-lo, aí realmente o jogo estava prestes a se virar contra ela de novo, não é? Se a assessoria não tivesse separado os dois, que foi a melhor coisa, temporária ou não, espero que seja temporária, não é? Foi a melhor coisa, porque não ia prestar aquilo lá não, né? E pai dos filhos dela. O pai dos filhos né? dela, eu acho a gente que sabe realmente... que existe fã maluca. Ela é a mãe dos filhos dele, tudo bem, ele desrespeitou, mas ele não desrespeitou no palco, ele não desrespeitou de público, Verdade. ele não fez o que ela Verdade. fez, né? Então, nesse ponto, ele foi mais correto do que ela. Até agora a gente vê o Chimbinha calado, ele não se pronunciou.
de tudo que aconteceu. Agora e ele que ele tem tá sido admitindo a hostilizado, traição, né? Continua sendo hostilizado. Já virou caso de polícia, porque ele recebeu mensagens e ameaças através do telefone, virou caso de polícia. E a gente sabe que existe fã, Vladimir, completamente maluco, que coloca a própria vida do pai dos filhos dela, como a Sônia bem disse também, ela é mãe dos filhos dele, mas coloca a vida do próprio Chimbinha em risco. Eu acho desnecessário ela como uma artista que se tornou uma ídola, vamos dizer assim, dessa história do tecnobrega, dessa história da música realmente. Nós íamos numa festa chamada Gambiarra aqui em São Paulo, que é uma festa GLS, ok, linda, maravilhosa. Foi vetado tocar Joelma lá e Calypso, qualquer tipo de estilo que venha dela, justamente por causa daquelas declarações que ela deu. Então, assim, você percebe que ou há uma falta de assessoria muito forte. Isso teve. Até aquele gerenciador de crise que ele contratou foi quem mais ampliou a crise toda, né? Um coaching de crise, né? Aí vai lá e manda ela chamar ele de lua traidora. Continua apontando e continua ficando. Aí o que acontece? Pois é. Você vê, né? Aí os dois se encontram, há essa baixaria, vamos dizer, na verdade, porque eu acho que... desculpe, né? Por mais que a gente seja... eu falei aqui, se tem que tomar um lado, vamos tomar o lado da Joelma, que na verdade ela foi a vítima, entre aspas. Agora, a maneira que essa vítima se comportou foi péssima. Então, eu acho que se houve essa baixaria e essa lavação de roupa suja em público, aí foi motivado por ela, realmente. Sim, você tem toda a razão. Foi motivado e ela não deveria fazer isso. Foi extremamente desnecessário esse comportamento da Joelma diante de toda essa história. Foi como a Sônia acabou de dizer. Ok, ela realmente se sentiu, a Sônia falou, sou mulher, enfim, se sentiu realmente traída, ficou... Mas essa é uma história que você não tem que levar para o palco e começar a se vitimizar na frente de apresentador de programa de televisão, porque, Joelma, está nítido que você está usando disso para poder se promover, para poder fazer com que a banda Calypso realmente volte à mídia ou qualquer coisa do gênero, e chegou até a se especular na época que essa separação seria uma separação mentirosa. Isso chegou a ser especulado na época. Depois que a história realmente foi confirmada, foi aí que todo mundo noticiou, enfim, aconteceu o que aconteceu. E coincidentemente aumentou muito o número de shows da banda, né? Olha lá, o novo guitarrista, esse é o Ian Marinho, né? Se eu não me engano o nome dele. Agradou de cara os fãs, ele toca muito bem. O Ian Marinho? Ele não é um Chimbinha da vida, mas ele é um bom músico, não é? Tem um visual aparece como que a garotada... Daqui a pouco aparece como marido da Joelma. Aí é o Chimbinha. Ou então como namorado da Joelma. Joelma aparece com seu novo afé. Pode ser também. Aquelas coisas, né? Que a gente sabe muito bem como funciona. As pessoas transferem, né? Eu não acredito numa coisa organizada, um golpe de publicidade para trazer o Calypso com essa força que, de novo, né? Faz um mês que eles estão na mídia e não saem. Faz um mês que a gente está comentando esse caso aqui, cada dia tem um novo desdobramento. Eu não acho nem que ela tenha feito isso para chamar atenção para a banda. Eu acho que ela fazia de vingança, até inconscientemente, né? Quem gosta de mim vai ter que odiar ele. E assim é que ela acabava tipo provocando. Assim, olha, vou aproveitar a oportunidade que agora eu tenho para te humilhar. E humilhou, hein? E humilhou de verdade. Mas, espera, mas não tem uma pessoa que chega e dá um break e fala assim, olha, vamos parar com isso, tá feio, eu acho que não é por aí. Não é ser bonzinho assim, não. É pegar e falar, ó, chega, ou é assim ou é assim, né? Ou vocês vão afundar a banda, vai queimar o filme dos dois, ou vocês vão trabalhar direito, porque do jeito que eles estavam fazendo, ela principalmente não dá. Utilizar isso como marketing é um marketing negativo. Negativo, se for negativo. O caso, as pessoas estão especulando. Acredito mais numa vingança mesmo, até inconscientemente, até ela sem ter controle dessa história, mas tinha alguém que, né, precisava dar uns petelecos nela e falar, acorda, Joelma, não é assim, tá tudo errado, bota de castigo, põe de joelho no milho, faz qualquer coisa, né? Mas para com isso. O Chimbinha calado tá tendo uma atitude mais bonita do que a dela. Porque quando o Raul Gil pergunta pra ela, vamos falar? Ela fala, não, vamos cantar. Só que aí ela sai e fala nos encontros com os fãs,
durante os Então, ela shows. falava muito Ou pros seja, fãs. ela não para de falar. Inclusive, tem 2 registros. Não, e essa história de virar o rosto pra não ver o cara que nem chamada ele do fez, Teleton isso foi Xuxa também nos foi anos 80, horrível. também anos Passar por 90, que eles, não quis ver o esnobar. pai no programa. Entendeu? verdade. Isso a Xuxa já fez há muito tempo. Então seja original e tenta... E muda. E muda. Bom, eu acho que já deu, Calixto, por hoje, deu. tá bom? Quem Vamos quiser saber aguardar mais, os tem próximos capítulos. No Buchicho, tem Buchicho. 2 declarações. Tá. Uma da Joelma dizendo o que vem por aí. Tá. Tem lá no site. tô E falando. ela apresentando o Ian, agradecendo o carinho dos fãs. E, inclusive, se você tiver um bom ouvido, algumas pessoas também hostilizando a própria Joelma. É mesmo, É, que doido. tá lá no pra Buchicho, quê, tem né? os 2 vídeos Bom, exclusivos. parece. Essa pausa eu acho que serve também para o público acalmar, né? E pensar direito, analisar o público que verdade, gosta, os fãs de Joelma e Chimbinha.